Olá, irmãos, salve Maria, eu sou Felipe Sinelli. Tendo em vista o dia de Pentecostes, eu gostaria de fazer uma breve apresentação acerca do mistério de Pentecostes, o contexto, no primeiro momento, que se passa esse evento tão importante para a história da nossa salvação, e no segundo momento, falar sobre os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo, e como que eles se vinculam a esse mistério. Então, para a gente entender o contexto da festa de Pentecostes, o primeiro aspecto é que Cristo, tendo ressuscitado, feito então a sua Páscoa, a sua ressurreição no domingo, na manhã do primeiro dia da semana, ele fica 40 dias com seus discípulos. O que significa? Significa que ele ressuscitado ainda está aparecendo para os seus discípulos, instruindo os discípulos, ensinando a eles. Durante esses 40 dias, não significa que ele esteja 24 horas com os discípulos, dormindo, numa casa com eles, né? Nesse momento ele já está junto do Pai ressuscitado, então ele aparece, desaparece, tem todas as características próprias de um corpo ressuscitado. A matéria já foi transformada. A alma e o corpo humanos dele, corpo e alma, que caracterizam a natureza humana dele, já estão cheios do Espírito Santo, plenificados do Espírito Santo, pela sua ressurreição. Mas significa que ele está então ainda instruindo os apóstolos. Então, no início do livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vê que Jesus se reúne, está reunido numa ceia com os apóstolos e diz que é necessário que que vai vir então o Espírito Santo para que eles sejam batizados no fogo, ou seja, para que aquele batismo prometido, um batismo no Espírito, aconteça. Isso significa que o batismo, o sacramento do batismo, vai ganhar a sua plenitude, ou seja, vai transmitir, vai conferir o Espírito Santo a quem for batizado, perdoando todos os pecados e tornando unido a Deus pela graça santificante, pelo envio do Espírito Santo, que Jesus promete e diz que é necessário que aconteça. Ele ainda está entre os discípulos, ressuscitado, está até no início do livro dos Atos dos Apóstolos. Estão reunidos e ele promete isso, que é necessário que eles recebam esse Espírito. Depois, o que acontece? Ele tem a sua ascensão aos céus, que foi o que nós já celebramos liturgicamente, a sua ascensão aos céus, e com isso se instaura o seu estado definitivo, até chegar ao dia do juízo final. Qual é o estado definitivo? De Jesus ressuscitado, já à direita do Pai, sem aparecer para nós, sem vir aqui com o seu corpo ressuscitado concretamente. Ele continua conosco todos os dias, mas pela graça, pelo Espírito Santo, principalmente pelos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, que é ele mesmo ali realmente, só que com as aparências, né, de pão e de vinho. Mas, então ele tem a sua ascensão. E é interessante, claro, que as datas são sempre passíveis de alguma discussão entre os exegetas, os pesquisadores, mas admitindo então que a sua Páscoa tenha ocorrido no domingo, né, e a Páscoa judaica naquele ano teria sido no sábado, 40 dias depois do sábado corresponderia ao tempo que ele ficou com os seus discípulos. 40 dias depois, como diz aqui o livro dos Atos, ele então sobe aos céus, tem a sua ascensão para esse estado definitivo. 40 dias então a partir do sábado, considerando a Páscoa judaica daquele ano, cairia numa quinta-feira. Então o sábado da Páscoa dos judeus teria sido no sábado, a ressurreição de Jesus no domingo, do dia seguinte, né? 40 dias depois daquele sábado, quinta-feira, ele teria a sua ascensão. É interessante porque aqui conta que no contexto da ascensão, ele está reunido numa ceia, e depois eles vão para o Horto das Oliveiras, que é até onde ele tinha ido depois da Quinta-feira Santa, da ceia da Quinta-feira Santa, para ser capturado. Agora ele está numa ceia, que seria uma alusão à Eucaristia, vai para o horto, só que agora ele vai ascender aos céus, sobe aos céus, 40 dias depois da Páscoa judaica. Bom, subiu aos céus 40 dias depois.
existe já uma festa para os judeus chamada Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. Então, se a Páscoa judaica foi no sábado, 40 dias depois da ascensão de Jesus, numa quinta, ainda restam mais 10 dias para essa festa de Pentecostes. E 10 dias depois dessa quinta-feira cai num domingo. Seria o domingo de Pentecostes. Nesses 10 dias, o que tem de relevante é 2 fatos eu chamo a atenção. Um, porque os discípulos se mantinham assíduos na oração e se reuniam, como diz o livro dos Atos, perseveravam unânimes na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, ou seja, seus parentes, eles seriam seus primos, provavelmente, como a gente já sabe. E então a gente vê a presença da Virgem Maria acompanhando a igreja e nos seus momentos fundacionais, porque o Espírito Santo, a vinda do Espírito em Pentecostes, 10 dias depois da ascensão, então para completar esses 50 dias, porque a festa de Pentecostes seria 50 dias depois da Páscoa, vai ser essa manifestação da igreja com todo o seu vigor, com toda a sua força, a força que vem do alto, a força do Espírito Santo. Outro evento importante entre a ascensão do Senhor e o domingo de Pentecostes, ocorrido nesses 10 dias, é a escolha de uma pessoa para substituir Judas Iscariotes. Cristo instituiu os 12, e os 12 indicam aí a hierarquia da igreja, indicam aí o papel dos bispos, que vão ser os sucessores dos apóstolos, esse papel de pastoreio deles, e que é necessário para a organização do projeto de Jesus no mundo, para a salvação. E os 12 ficaram ali, ficou faltando no grupo um. Judas traiu, saiu, né? Até morreu. Então eles fazem um sorteio e entra Simeão. É interessante porque eles ainda não tinham recebido o Espírito. Então essa questão do sorteio, eles, num ato ali de fé, né, entendiam que Deus manifestaria sua vontade por meio disso. Depois que recebem o Espírito Santo em Pentecostes, eles já não mais vão recorrer a isso, porque agora tem a plenitude dos dons do Espírito Santo, tem toda a força do alto para poder fazer as escolhas iluminadas. E aí depois a gente vai ver, né, como funcionam os dons do Espírito Santo, como que o Espírito Santo conduz aqueles que possuem esses dons. Então, 50 dias depois da Páscoa dos judeus, festa de Pentecostes. No livro do Êxodo, a gente vê lá, originalmente a festa era a festa da colheita, a colheita dos frutos. E aí a gente vai ver depois quais são esses frutos agora, né? A plenitude dos frutos, que são os frutos do Espírito Santo. Depois também a festa de Pentecostes foi associada a uma festa da renovação da aliança, uma celebração da lei. Isso acontece na época dos reis, tem registro dessa renovação da aliança do povo com Deus e a celebração da lei. E de fato, a lei que no Antigo Testamento foi escrita em tábuas de pedra e carregada, era transportado, o que era uma novidade para a época, porque até então as leis eram feitas em placas, em estelas, ficaram fixas na cidade, e a lei dada ao povo de Deus era uma lei que o povo carregava consigo na altura do peito, na altura do coração, essas tábuas. Agora, essa lei já não é mais escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, como diz São Paulo, ou seja, nos nossos corações, porque o Espírito Santo é dado aos nossos corações, às nossas almas. E isso começa, por primeiro, com os apóstolos ali reunidos. Então, nesses 50 dias depois da Páscoa dos judeus, eles estavam reunidos. Por essa cronologia que eu apresento, então, se a ascensão foi na quinta-feira, 10 dias depois, para completar então os 50 dias, caindo num domingo, nesse domingo de Pentecostes, eles estão reunidos e o Espírito Santo é enviado do alto. Isso significa que é um modo novo da presença de Deus na alma deles. O Espírito Santo já tinha sido dado a eles em outros momentos, quando Jesus ressuscitou, por exemplo, e assoprou sobre eles, conferindo o Espírito. Mas, e aí entra mais uma realidade sobre o Espírito Santo. Ele é vida, ele é sempre em movimento. É como um rio. O rio está lá no seu leito, mas a água é sempre nova. Então o Espírito Santo já tinha sido dado aos apóstolos, mas aquela água do Espírito Santo, aquele poder, aquela força do Espírito, ela sempre pode ser renovada, aumentada, plenificada.
e em Pentecostes eles recebem essa plenitude do Espírito Santo. O evento de Pentecostes, então, reunia gente de todos os lugares, judeus que viviam na diáspora, viviam em outras regiões que não em Jerusalém, iam para lá, falavam até outras línguas, né? Mas seguiam a religião dos judeus, estão numa cidade. E eles recebiam dessa força do alto, em forma de línguas, manifestando esse dom da palavra, do anúncio, por onde começa a fé. Eles saem com um vigor, com uma força toda nova. Acontece ali até um fenômeno extraordinário de, falando na própria língua, os outros entendem, cada um na sua, e mostrando então que a igreja se manifesta. A igreja ali, de fato, já está enviada para pregar a palavra e espalhar a boa nova de Cristo para todo o mundo. E é interessante porque Cristo fala nessa despedida, né, quando ele vai ter a sua ascensão, ele está reunido, ele diz, está no início do livro dos Atos, ele fala, recebereis uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. E de fato, se a gente acompanhar o livro dos Atos, começa em Jerusalém, naquele evento de Pentecostes, e dali esse anúncio ele vai tomando proporções que se espalham, não só pela Judéia e pela Samaria, como também até os confins da terra, acabando em Roma, com um relato ali sobre São Paulo, que vai até Roma, no fim já da sua vida, onde será executado. Já está no fim ali dos Atos dos Apóstolos. Então, com isso, a gente compreende esse contexto do mistério de Pentecostes, em que é dado de uma forma permanente e plena o Espírito Santo, com todos os seus dons e podendo o homem colher dos seus frutos, dessa colheita que agora é dada a todo homem pelos sacramentos. Então, esse Espírito que foi dado aos apóstolos, pode, a partir de então, será dado a todos nós por meio dos sacramentos. O batismo passa a ganhar essa força divina, que é o próprio Espírito Santo, que é dado por meio do batismo a qualquer um que for batizado. E é interessante que Pentecostes também fundamenta o sacramento da confirmação, que pelo óleo do crisma, sagrado pelo bispo, que é um sucessor dos apóstolos, comunica essa plenitude do Espírito. Ou seja, faz com que aquelas virtudes que foram recebidas pelo batismo, que é a fé, a esperança e a caridade, que são coisas sobrenaturais, a fé como capacidade de conhecer as coisas de modo sobrenatural, as verdades de fé de modo sobrenatural, acima da capacidade humana, e a sentir nelas e crer como que vê com os olhos da alma, sem precisar ver com os olhos do corpo. A esperança, que confia nas promessas de Deus, mesmo sem ter uma garantia visível, mas sabe que é verdade, porque é como se a alma recebesse essa certeza do próprio Deus. E a caridade, que não é dar esmola, e são obras de caridade. A caridade é um amor sobrenatural, que é o próprio amor do Espírito Santo na nossa alma. É o amor do Pai pelo Filho, e esse amor do Pai pelo Filho é o Espírito Santo, que é uma pessoa. Então, o amor do Pai pelo Filho é experimentado em nós. Nós amamos com esse mesmo amor, que é o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que ama em nós. Então, é a vida da Trindade, é o amor trinitário em nós, por meio da graça, que é dada pelo batismo. Então, agora para entrar especificamente na questão dos dons do Espírito Santo e nos frutos, para não tornar também tão complexa a explicação, vamos esclarecer. Pelo batismo, nós recebemos o Espírito Santo, pela graça santificante. A graça santificante é dada à nossa alma e por essa graça está ali o Espírito Santo, o amor do Pai pelo Filho, a Trindade em nós. Essa graça santificante, ela traz consigo as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade, que é o crer, o esperar e o amar de forma sobrenatural, acima da capacidade normal do ser humano. Então é uma capacidade, nós nos tornamos capazes. Por isso que até uma criança que não tem nem inteligência ainda e desenvolvimento para poder conhecer coisas, já tem essa capacidade na alma.
como quem carrega ali um motor. O carro carrega um motor, mas ainda não foi ligado, ainda não tem condições de ligar. Isso no batismo. Na confirmação, no crisma, e que aí o Pentecostes é um sinal dessa força que é dada no sacramento da confirmação, a graça santificante ela é aumentada. Então é como se a nossa alma ela crescesse a uma estatura adulta, ela crescesse já com uma capacidade máxima de crer, esperar e amar, a capacidade máxima, conforme o próprio Cristo. Isso significa que essas virtudes teologais, essa capacidade, ela é tornada máxima, mas ainda é só capacidade, ela precisa ser concretizada, ela precisa ser botada para funcionar. E aí vou falar dos dons agora. Os dons, eles são, então, eles dependem dessas três virtudes teologais, essas três virtudes teologais são pressuposto para os dons, mas os dons são o quê? Um auxílio, que o Espírito Santo também dá, pelo batismo, de que a alma do ser humano seja movida pelo próprio Espírito diretamente, como se o Espírito Santo comandasse a alma no lugar da própria alma, como se ele pilotasse a alma, como se ele fosse o motor da alma, fazendo com que a alma pense de um determinado modo, ou que a alma queira alguma coisa de um determinado modo. Então, é uma inclinação para o próprio Espírito Santo poder controlar a alma. E é interessante, ou mover a alma, né? E é interessante porque, se isso vem no batismo, é dado também de forma imperfeita. Com a crisma, esses dons, ou seja, essas capacidades para o Espírito Santo mover a gente, essa inclinação para ser movido pelo Espírito Santo diretamente, ela aumenta ao máximo. Mas, de novo, por que tem diferenças entre nós? Porque estas inclinações precisam ser reforçadas. É como todo hábito. Ele precisa ser reforçado e vivido para que ele se torne cada vez mais forte, cada vez mais intenso, que aí é a própria vida da santidade que vai fazendo. São 7 dons. E da onde que vem o conhecimento desses 7 dons? Né? Vem pela revelação primeiro, porque aparece no livro de Isaías, capítulo 11, 1 a 3, num contexto da profecia em relação ao Messias. Então, aqui diz: um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Aqui é a profecia sobre Jesus Cristo, né? Ele sabe, foi o Messias prometido. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e de inteligência. Que a inteligência, hoje a gente chama de entendimento, normalmente. Espírito de conselho e de fortaleza. Espírito de conhecimento, que hoje a gente chama de ciência, outro modo de chamar, e de temor do Senhor. Daqui vem a origem dos 7 dons. Ora, mas foram 6? Porque a versão grega dessa passagem traz o 7º, que é a piedade, como que um desdobramento do temor de Deus. E a versão em latim, a primeira versão oficial da igreja, em latim, feita por São Jerônimo, também apresenta o 7º, né? Que é a piedade, como esse desdobramento. A gente não sabe, porque as versões mais antigas talvez tivessem o 7, por isso que em grego traduziu com os 7, ou talvez tivessem só o 6, e em grego que desmembrou para abarcar todo o sentido que a palavra poderia ter, o temor ali. Mas o fato é que o próprio Espírito Santo conduzindo a igreja levou a uma compreensão cada vez maior do que seriam esses 7 dons. Ou seja, esses 7 tipos diferentes da alma humana, graças ao batismo, por ter as 3 virtudes teologais, tem de se inclinar a ser movida pelo Espírito Santo diretamente. E aí, nos padres da igreja já vem reflexões sobre isso, eles tiveram iluminações de Deus sobre isso. Santo Tomás de Aquino é o cume, é o ápice da reflexão sobre isso, porque ele também considera a verdade sobre a própria natureza do homem, da alma humana, pela filosofia. Então ele sabe como a alma funciona, então ele consegue entender como que esses dons estão na alma, ou se relacionam com as capacidades da alma.
E é esse ensinamento que a Igreja, no seu patrimônio, acabou adotando. Não oficialmente, em concílios, se citam os sete dons, mas não se explica. Por isso que pode ter alguma diferença ou outra, principalmente na medida que os autores vão repetindo e vão fazendo a sua própria explicação. Isso acaba que pode gerar explicações às vezes confusas, às vezes até meio contraditórias, ou às vezes os autores podem até explicar certo, mas aí alguém, na hora de ler, entende errado, porque a explicação de São Tomás acaba que é muito profunda, muito técnica teologicamente. Eu não pretendo passar isso aqui de forma tão técnica. Então eu prefiro fazer de uma forma mais simplificada. E ao simplificar a explicação, para que vocês entendam as diferenças essenciais entre os 7 dons. Então, basicamente, a gente já pode fazer um agrupamento do seguinte modo. As virtudes, os dons da sabedoria, entendimento, ciência e conselho dizem respeito a uma inclinação do conhecimento humano. Ou seja, são auxílios que o Espírito Santo dá para que o próprio Espírito Santo comande o nosso conhecimento de modos diferentes. Eu vou explicar cada um dos 4, que vai diferenciar os 4, mas diz respeito ao conhecimento, sobretudo. Aí depois faltam os outros 3. Piedade, fortaleza e temor de Deus seriam, então, esse auxílio do Espírito Santo nos nossos apetites. O que seriam os apetites? Tanto nas inclinações sensíveis, as inclinações para mais animais, carnais, sensíveis, né? Do paladar, dos apetites, da ira, ou da mansidão, enfim, daquilo que envolve os apetites, quanto da vontade, que é um apetite também, tecnicamente assim, que é uma inclinação do intelecto. Você deseja, você quer uma coisa, você escolhe uma coisa a partir do que você conhece. Então, o que você conhece está no seu conhecimento, no seu entendimento, no seu intelecto, e você se decide por aquilo, você escolhe aquilo, é o apetite, essa inclinação, a partir do que você conheceu. Então, essa dupla realidade, do apetite, que te inclina para alguma coisa, e do entendimento, intelecto, que conhece as coisas. No âmbito do conhecimento, 4 formas do Espírito Santo então auxiliar esse conhecimento, mover o nosso conhecimento, como um motor que move. Pressupõe a fé, claro, porque precisa ser um conhecimento sobrenatural, né? Pressupõe também a caridade, porque temos que estar unidos a Deus para que o Espírito Santo esteja em nós para poder fazer esse tipo de ação, né? E também pressupõe a esperança, porque também ela fica vinculada às outras 2, né? Mas o fato vamos olhar então para os 4 que dizem respeito a um conhecimento. Primeiro, vamos falar do entendimento. O entendimento seria um modo de conhecer, ou seja, um auxílio do Espírito Santo para a gente conhecer de forma imediata, por uma iluminação, as verdades da fé. Então, é como se ele movesse o teu intelecto para você compreender uma verdade de fé. Entender, por exemplo, até lendo a Sagrada Escritura, um salmo, diz lá, Deus está no seu meio, se referindo a Sião, né? A Jerusalém. Antes da aurora, ele veio ajudá-la. E aí você lê isso, antes da aurora ele veio ajudá-la, e aí, por essa ajuda, por esse dom da ciência, do entendimento, o seu intelecto já tem uma propensão a o Espírito Santo conduzi-lo, para que você, de primeira, ao ler isso, de repente você possa colher um fruto. Aí entra a noção do fruto. Qual o fruto? São 12 frutos do Espírito Santo. O fruto da fé, do ato de fé. Então é um processo. Você recebe a capacidade de crer sobrenaturalmente pelo batismo, virtude teologal da fé. Você recebe uma ajuda do Espírito Santo, que é o dom do entendimento, que é para o seu intelecto ser conduzido pelo Espírito Santo. E quando você vai ler a Sagrada Escritura e por acaso, naquele momento, o Espírito Santo vem e te conduz, concretiza
a capacidade da fé, com esse comando aí, que é o entendimento, você chega e tem um ato de fé, que é um fruto. Você colhe um fruto. Você compreende uma verdade de fé. Então, o fruto é o que você colhe porque você tem a virtude teologal da fé e porque você teve esse auxílio desse dom que faz com que a tua alma seja conduzida pelo Espírito Santo, fazendo com que você consiga colher isso. Ao colher é o fruto, o ato de fé. Então você compreende, por exemplo, para usar esse exemplo que eu dei, que antes da Aurora vir ajudá-la é a Imaculada Conceição da Virgem Maria. De primeira você entende. E entende como se compreendesse a coisa profundamente. Ou seja, e aí depois você pode até refletir sobre isso, né? Meditar sobre isso. Caramba, realmente a Aurora é o símbolo do nascer. Então, antes da Aurora, antes dela nascer, ele já veio ajudá-la. Ou seja, ele já veio salvá-la, já veio santificá-la. É a Imaculada Conceição. Pronto. Mas isso que depois você refletiu por pensamento, pelo dom do entendimento, por essa ajuda, o teu intelecto compreendeu de primeira, como uma luz. Então, você conhece as verdades da fé com essa ajuda do entendimento de uma forma imediata. Como que quem enxerga a verdade na luz, porque pela luz natural você enxerga as coisas. Você conhece as verdades naturais. Pela luz da fé, você enxerga as verdades sobrenaturais. E esse ajuda para que o seu intelecto seja movido pelo Espírito Santo, seja iluminado, receba iluminações da luz da fé. Essa ajuda é o dom do entendimento. E quando isso acontece concretamente, é um fruto que você está colhendo, ato de fé, um dos 12. Depois eu vou falar dos outros 12. Bom, esse é o entendimento. Aí você tem a sabedoria e a ciência. Qual que é a diferença? E o conselho. Qual que é a diferença entre a sabedoria, ciência e conselho? Sabedoria e ciência, elas se diferenciam do entendimento porque elas não são esse enxergar de forma imediata. Elas são um juízo, é um certo julgamento. Envolve um juízo do teu intelecto. Então, é o quê? É um juízo que é conduzido pelo Espírito Santo. É essa inclinação para você ter juízos, julgamentos conduzidos pelo Espírito Santo. Diferença de sabedoria e ciência. Que, para a sabedoria, esse julgamento conduzido pelo Espírito Santo te faz julgar conforme o olhar de Deus. Como se você conhecesse a vontade de Deus. E aí, isso inclui o quê? Você conhecer os pensamentos de Deus e o querer de Deus para o mundo, para o ser humano, para a sua vida. Ele parte do olhar de Deus, do conhecimento que Deus tem. Então você vai julgar as coisas, ou você vai julgar algo de fé ou algo da vida, por um juízo que é dado pelo próprio Espírito Santo, que é um pensamento de Deus. Ele vai te dar um pensamento de Deus. O que Deus pensa sobre você, o que Deus pensa sobre a salvação, o que Deus pensa sobre o mundo, sobre o homem, o que Deus quer para você, o que Deus quer para o homem. E é interessante porque é um efeito da caridade. Por que às vezes associam demais a sabedoria à caridade? Porque como a caridade é a mãe das virtudes teologais, porque é o amor, né? E o Espírito Santo é o amor em nós, então, tanto mais eu vou ter acesso aos pensamentos de Deus e à vontade de Deus, quanto mais eu estiver unido a Deus. E essa união é pelo Espírito Santo, que é o amor. Então, quanto mais eu tiver o amor sobrenatural, mais eu estarei unido ao Espírito Santo, mais eu vou ter o conhecimento do pensamento de Deus, da vontade de Deus, né? A ciência também é um juízo, só que é um juízo diferente. Ele é conduzido pelo Espírito Santo, mas é um juízo que ele ocorre olhando para as coisas criadas. Então é um juízo que não vem do Espírito Santo me dar o pensamento de Deus, ou me dar a vontade de Deus. É um juízo que o Espírito Santo vai conduzir meu intelecto olhando para coisas criadas, pode ser
a mim mesmo, olhando algumas doutrinas, olhando algumas coisas na Escritura, olhando os animais, olhando a beleza da natureza, olhando o pecado nas pessoas, né, olhando as coisas criadas, eu faço juízos. E esse juízo que eu faço é um juízo que isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, eu estou assim, eu não estou bem, ou eu estou bem. São juízos que eu faço que o próprio Espírito Santo está conduzindo em mim, né? Quando um juízo assim acontece, eu já vou colher um fruto, né? A capacidade ou a ajuda que eu tenho para ter uma inclinação para esse tipo de juízo é que é o dom, né? Por isso que diz que é um hábito, é uma inclinação que você tem, para que o Espírito Santo te mova. Quando ele mover, você vai ter fruto, colher frutos. Bom, essa é a ciência. Conselho. O conselho é mais fácil. O conselho diz respeito ao conhecimento sobre as atitudes concretas, práticas. Então você está diante de uma ação, você tem que tomar uma decisão. Para você fazer a decisão correta, você agir da forma melhor, quase que até irrefletidamente, quase que instintivamente, por um instinto do Espírito Santo. É o conselho. Claro, e o dom do conselho ainda está no âmbito do conhecimento. Você vai conhecer o que deve ser feito. E aí faltam agora os outros 3 dons. Eles dizem respeito mais às inclinações propriamente da alma, né? Então, os apetites e a vontade. Então, no caso, fortaleza, ela é o dom que faz com que você tenha uma disposição de ser movido pelo Espírito Santo para resistir ao medo, suportar a adversidade. Nesse caso, ele vai mover os teus é como se o Espírito Santo controlasse os teus instintos animais, os teus instintos naturais mesmo. Então, se naturalmente o animal tende a fugir de um perigo, e pela tua concupiscência, pela sua desordem, por causa do pecado, naturalmente você também tende a fugir dos perigos ou abrir mão das coisas porque são pesadas, são complicadas, incômodas, etc. O dom da fortaleza é uma disposição que você tem para o Espírito Santo comandar esses teus apetites para que você suporte, para que você resista. Um apetite que se tem na alma é justamente o apetite do medo, ou o apetite da raiva, ou são apetites. Então, no caso do medo, no caso que te faria fugir, não suportar aquela adversidade presente ou futura, o dom do Espírito Santo é esse auxílio para que essa disposição para que o Espírito Santo controle seus apetites e você suporte. O dom da piedade é esse auxílio do Espírito Santo para que você seja movido nos seus atos, nas suas ações, para o bem devido, para fazer as coisas boas, devidas, devidas a Deus e devidas ao próximo. Daí você tem piedade em relação a Deus e tem piedade em relação ao próximo. Como eu falei, né, nas Sagradas Escrituras, você pode ver um exemplo de piedade em Moisés. Ele tira as sandálias, se coloca reverente ali diante da sarça ardente. São gestos de piedade. São ações boas devidas a Deus. Quando a gente se ajoelha para rezar, quando a gente faz o sinal da cruz com piedade, olha, piedade. Ou seja, é um ato devido com auxílio do Espírito Santo. Obviamente, você pode fazer esse ato de piedade sem ter ali uma moção sobrenatural do Espírito Santo para você fazer. É porque você quer fazer e você vai fazer, e você se concentra. É um ato de piedade, é um ato externo de piedade, que reflete o quê? Que está apontando para um ato interno, quando, por exemplo, o Espírito Santo te move a fazer o sinal da cruz com muito fervor. É ele te impelindo a isso. Aí é uma outra coisa, né? Ou quando ele te move naquele momento de desespero, se ajoelhar e clamar a Deus ajuda. É um ato de piedade, para uma moção do Espírito. Aí propriamente você vê o dom.
E os outros atos que você faz de caso pensado recebem esse nome em referência ao dom. Assim como a piedade para com os outros, né? Você vê até na própria Escritura: tende piedade, Senhor, não me mate, para alguém mais forte, né? É uma piedade humana. Mas existe um dom, que é uma propensão da alma, de ser movida diretamente pelo Espírito Santo e você ter ato de piedade pelo outro, por uma moção do Espírito. Aí é propriamente o dom do Espírito Santo. Grandes santos faziam grandes coisas com os pobres, com os leprosos, etc. Tinham o dom da piedade, né? Movidos pelo Espírito, né? Bom, e o temor? O temor, ele se refere a Deus, temor de Deus. Tem dois tipos, Santo Tomás viu. O temor servil, que não é propriamente o dom, que é aquele medo de ir para o inferno, medo de pecar, é um temor de Deus. Mas o verdadeiro temor é o temor filial, é o temor que vem do amor. Esse temor filial, ele pode ser entendido, São Bento fala isso na regra dele também, entendido como aquele que se coloca sempre na presença de Deus, aquele que está na presença de Deus. Tem uma inclinação para que o Espírito Santo move a pessoa, a sua vontade, ao querer Deus, a estar com a sede e na presença de Deus. E estando na presença de Deus, querendo a Deus, o homem teme perder a Deus. Então, esse temor de perdê-lo, ou essa compreensão de que se está sendo visto por Deus, faz com que ele não queira pecar, como quem está acompanhado da sua mãe. Nem cogita cometer um pecado na presença da mãe, um pecado vergonhoso na presença da mãe. Então, aquele que está na presença de Deus, ele não vai querer pecar. Então, isso inibe as inclinações dos apetites às coisas desordenadas, né? É uma inclinação para estar com a vontade em Deus, querendo Deus, e assim inibindo, colocando os apetites ordenados, inibindo a concupiscência, né? Então, é uma forma de inibir a concupiscência. Bom, inibe o desejo dos prazeres desordenados, né? Bom, dito isto, também cabe falar do temor de Deus que aparece, né, na Sagrada Escritura como princípio da sabedoria. Bom, a sabedoria depende da fé, como já viu, depende da caridade, das virtudes, né, teologais. Sobretudo fé e caridade, de forma mais clara. Mas, então, o temor é princípio da sabedoria por quê? E aí São Tomás observa duas realidades. O temor servil, que não é propriamente o dom do temor, o dom do Espírito Santo, é um temor que vem do próprio homem, que crê e não quer se condenar, enfim, quer o bem para si, é um princípio da sabedoria, porque ele dispõe a pessoa a buscar a sabedoria, a pedir a sabedoria, enfim, ter essa união com Deus e conhecer a vontade de Deus. Já o dom do temor de Deus, temor filial, que é esse dom propriamente dito, ele já é um efeito da sabedoria. Quando nós estamos unidos a Deus, conhecemos a vontade de Deus, nós temos então essa vontade voltada para Deus, essa inclinação a querer conforme Deus quer. Então já é um efeito, né? É interessante. É princípio porque uma das primeiras manifestações da sabedoria se reflete em você ter esse temor. Então é um dos princípios de quem é sábio, um dos começos. Claro, o temor também sempre pode aumentar, conforme aumenta a caridade, conforme aumenta o amor a Deus, a união a Deus. E ele vai chegar no ápice, esse temor filial, no céu, quando ele vai estar plenamente unido a Deus, todo cheio de Deus. Então esse temor é máximo, porque aumenta com amor, é filial, na presença do próprio Deus, vamos estar lá vendo face a face. E diante desse amor completo, dessa presença completa, aí mesmo que ninguém cogita pecar. Por isso que no céu não se peca, porque jamais se quereria pecar, porque o nosso querer está todo em Deus. A presença é total em Deus. E a gente vê então a plenitude do temor filial de Deus lá. Bom, e os frutos então? Como eu falei, é aquilo que o homem colhe.
E aquilo que ele colhe, por quê? Por uma ação do Espírito Santo concreta, transitória. Naquele momento, às vezes naquele instante, naquela fração de segundos, ou enfim, pode durar um pouco mais, um pouco menos, é aí que muda. Conforme a gente está cada vez mais unido a Deus, mais esses frutos são desfrutados de uma forma contínua. E aí, virtude teologal, dom e fruto se tornam presentes cada vez mais. Ou seja, a virtude já está lá, está em estado de graça. Então a pessoa, conforme vai crescendo na santidade, cada vez menos ela vai deixar de estar em estado de graça. Ou seja, cada vez menos ela vai pecar mortalmente, até que ela para de pecar mortalmente. Os dons, essa inclinação para o Espírito Santo mover, assumir o controle. O dom, ele vai sendo aprofundado. Esse assumir o controle vai ficando cada vez mais forte. Essa inclinação para seguir, para ser movido pelo Espírito Santo vai sendo cada vez maior, 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 maior. E com isso, os frutos vão sendo cada vez mais colhidos, até que a gente pode chegar num nível tal de santidade, se diz que existem 7 graus de santidade, chegar a um 7º grau em que determinados frutos continuamente são desfrutados, né? É aquela imagem do Espírito Santo como aquela fonte de vida eterna, né? Como a água do rio que perpetuamente corre, né? Sempre nova, enfim. E os 12 frutos, então, e eu passo os 12 também de forma objetiva. Por quê? Porque eles também são conhecidos da revelação, aparecem no Novo Testamento, citados por São Paulo. E, mais uma vez, a tradição da igreja, é o Espírito Santo conduzindo a igreja que foi formalizando isso. Então, um fruto é a caridade, enquanto um ato de caridade, um ato de amor sobrenatural. Você leu a passagem da Bíblia e você se inflamou de amor. O Espírito Santo já estava em você, esse amor divino já estava, mas enquanto uma capacidade. Naquele momento você experimentou o fogo do amor no momento, aí é o fruto que você colhe. E aí vem o segundo fruto, que vem também em decorrência desse primeiro, a alegria. Então, quem ama se alegra, né? A alegria também pode ser fruto do entendimento, ou seja, o Espírito Santo move o teu intelecto, você conhece uma verdade de fé, você se alegra em conhecer, né? Entender esse mistério de Deus. Depois, a paz. E aí a paz tem 2 definições. Não ser perturbado pelas coisas externas, porque se você tem essa perturbação, você não desfruta do bem, né? Do amor. E também o nosso desejo repousar em uma coisa só. Ou seja, se satisfazer numa coisa. Isso vai acontecer plenamente no céu, porque a gente vai se satisfazer em Deus, né? Vai ficar pleno em Deus. Aqui, isso é sujeito a variações, mas inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em Deus, não é isso? E então, o exemplo de quem não tem paz, né? Se você não repousou a tua vontade em alguma coisa. Então, quando você está rezando, você se une a Deus, você repousa ali a sua vontade, seu querer está em Deus, você não quer mais nada naquele momento. Durante o dia, você está agitado, aí você, sei lá, quer comer alguma coisa, aquilo já não te satisfaz, você quer comer outra, ou você está passando o canal na televisão, aí você não consegue parar em um canal. A tua vontade não repousou num único objeto. Então você não está com paz. Você está sem paz. Você não repousou o querer numa coisa só. Você está uma atrás da outra, buscando, você ainda não encontrou, não repousou, não descansou o seu querer, então ainda não teve paz. São esses 2 aspectos da paz. Depois, o 4º fruto, paciência, não se altera diante dos males presentes. Aquilo que é ruim, que te desagrada, que está acontecendo, você não se altera, é a paciência. A longanimidade é você não se perturbar por uma espera prolongada dos bens. Você espera coisas. Espera alcançar o céu, você espera concluir um trabalho, você espera, enfim, você espera tantas coisas. E é você não se alterar, não se perturbar por ter de esperar os tempos de Deus, né? Bondade é uma boa disposição, uma vontade de agir bem. É uma bondade, é você querer fazer a coisa certa, é você querer fazer o bem ao outro. Benignidade já é uma execução concreta de um ato bom em favor do próximo. Então, é quando, de fato, naquele momento você
toma uma atitude, pega a coisa que caiu no chão, ou você dá aquela esmola, ou você, enfim, né? É a execução propriamente dita. A bondade é aquela vontade de querer. Mas uma vontade no momento mesmo. Quando você pensa em uma pessoa e de repente vem aquela vontade, tenho que ajudá-la, quero ajudá-la. É um fruto de bondade que você colhe aí. Mansidão, refreia a ira. Refreia a ira. Então você tem os apetites, como eu falei. Um dos apetites é o apetite irascível, é o apetite que te leva a você buscar as coisas difíceis, como um animal que sai para caçar. É o apetite que te dá raiva, a possessividade. Então a mansidão refreia a ira. Refreia esse apetite. Para você colher o fruto da mansidão, você tem a ajuda aí, né, dos dons do Espírito Santo. Como, por exemplo, o dom da piedade, né, da fortaleza. Fé. Fé, aí, você pode ser tomado tanto no sentido de fidelidade aos outros, em relação aos outros, não fraudar, não enganar, ou, sobretudo, o ato de fé, que é esse ato em que você crê sobre algo que Deus te mostra. E você assente aquilo, você confirma aquilo no coração, tem uma confirmação. Você pode chegar a um ato de fé com a ajuda do entendimento, por exemplo, mas também pode chegar a um ato de fé com a ajuda da sabedoria. Aí depende do modo como o Espírito Santo te conduziu aí, né? Como eu falei. Modéstia é o comedimento em tudo que faz. Daí que entra o comedimento como você se veste, o comedimento como você fala, como você ri. Tudo isso é feito dessa modéstia, são frutos que você colhe, né? Por isso que não é incomum, a pessoa, como vai aprofundando a vida de fé, ela vai mudando, ela vai deixando de fazer estardalhaços, barulhenta, assim, muito exterior, fala alto, ri alto, espalhafatosa, e vai se tornando cada vez mais sóbria, mais modesta, comedida, sem exageros. E não é só uma decisão racional, é o próprio Espírito Santo que vai dando esses frutos para a pessoa, né? Continência. A continência é a boa disposição em relação às concupiscências, refriando a concupiscência. E aí, como eu falei, tem o apetite irascível e tem o apetite concupiscível, que é essa inclinação animal que a gente tem para as coisas fáceis, o alimento, a coisa que é apetitosa, a coisa que é vistosa, né? Ver coisas bonitas, comer coisas gostosas, é aquele apetite imediato. Esses apetites imediatos, também os apetites sexuais, essas reações imediatas, elas são refreadas pela continência. Então, claro, muitas pessoas associam a continência mais à questão da sexualidade, mas não é só. Todos esses apetites, da gula, né? Da luxúria, tudo isso. Então, isso é refreado. E a castidade. A castidade, bom, interessante também da continência, que até em relação às coisas lícitas, o fruto da continência faz com que a pessoa se prive daquilo. Então ela consegue fazer o jejum, ela consegue fazer uma abstinência, ela consegue se mortificar, exercitar a sua alma, não é? São frutos que ela vai conseguindo. Isso vem também, fruto do Espírito, não é só um querer da pessoa. E a castidade, aí refreia em relação ao ilícito, de modo que nem se sofre aquela inclinação. Porque na continência você pode ter o apetite concupiscível, você pode ter aquela inclinação para comer, mas o fruto do Espírito Santo faz com que ele te mova e você não coma. Você tem inclinação a ter desejos imodestos, impulsos sexuais na carne, mas o Espírito Santo faz com que você corte isso, você não dê vazão a isso. A castidade não. Ela vai refrear o ilícito a ponto de ordenar o apetite. Você nem vai sentir. Você nem vai ter aquela desordem. Então, se você já jantou, seria o caso de você nem sentir inclinado a comer uma sobremesa a mais. Ou nem sentir inclinado a, sei lá, a luxúrias. Teu organismo, teu pensamento, ele se ordena. E aí você nem sente mais aquelas inclinações. Claro,
existem graus, existem momentos, né? Você pode ter num momento esse fruto. Quanto maior o grau de santidade, maior a união a Deus, mais esses frutos vão sendo saboreados de forma contínua, mais constante, né? Até chegar a um estado que você possa vivenciar de uma forma perpétua, já aqui nessa vida, como grandes santos viveram. Bom, com isso eu encerro esse momento de formação. Espero que tenha sido proveitoso. Convido a todos a que busquem mais a doutrina da igreja, a fé, porque isso nos aproxima de Deus. Não tem como amar aquilo que não se conhece. E desejo a todos que possam aproveitar esses dias tão especiais, né? O próprio dia de Pentecostes, de um mistério tão grande, mas que nesse ano, por providência, coincide com a celebração que se tem no dia 31, da visitação de Nossa Senhora, Santa Isabel, e por meio da Virgem, levando Jesus ali, o Espírito Santo vem sobre Isabel, vem sobre João Batista, né, com um Pentecostes antecipado. E depois também temos Santa Maria, Mãe da Igreja, né, no dia seguinte de Pentecostes, ela que é a medianeira e, como a gente viu, estava acompanhando a Igreja nos seus momentos nascentes, fundantes, na cruz, em Pentecostes, por meio da oração dela, da voz dela, o Espírito Santo vem em Isabel e João. Então, que possamos manter a oração, a meditação, refletir sobre esses mistérios e possamos também acompanhar a TV Aparecida Ilha, toda a programação que a paróquia oferece, em comunhão, assim como os primeiros discípulos, possamos nos manter em comunhão e oração. Salve Maria!